a primeira seção da Bíblia Taná chama-se Torá, que são os ensinamentos, os livros da lei. Agora vamos aprender como esses livros eles são chamados em hebraico. Então lá na Bíblia hebraica nós vamos ver Gênesis para nós, na Bíblia hebraica Bereshit. Bereshit, o que significa Bereshit? Significa no princípio. Eu tenho até aqui alguns dados, meus irmãos, interessantes. Me permitam, a gente está numa escola mesmo, eu não estou pregando, né? Eu estou apenas ensinando. Glória a Deus. Aleluia. Então nós vamos observar aqui, na palavra do Senhor, esses termos técnicos. Por exemplo, daqui a pouquinho a gente vai entrar nos evangelhos, tá? Então, olhe bem, eu quero ler para os irmãos aqui. No primeiro tópico da nossa lição, vai falar sobre o Pentateuco. Aí os irmãos sabem que o Pentateuco, a lei de Deus, é para nós. Para os hebreus é a Torá. A lei de Deus para os hebreus é a Torá. Porque tem muita gente que confunde. Pensa que a Bíblia dos hebreus, dos judeus, é a Torá. Não. A Torá é apenas os 5 primeiros livros da Bíblia deles. Tá bom? Que é a primeira seção ou primeiro grupo. Então entenda, para você compreender que o Pentateuco, esse nome, como nós já falamos, são o livro em 5 volumes. Então observe aqui que o Pentateuco, os livros do Pentateuco na Bíblia hebraica recebem os seus nomes de acordo com sua primeira palavra ou frase existente. Primeira palavra ou frase existente. Para nós, o primeiro livro é Gênesis, na Bíblia hebraica, Bereshit. Bereshit, no princípio. Não está lá? No princípio, criou Deus os céus e a terra. Êxodo. O que significa êxodo para nós? Saída. Então, para os hebreus, êxodo, os nomes, Shemot. Shemot, na Bíblia deles, Shemot. Levítico para nós fala de que Deus faz agrupamento do povo. Então, para os hebreus significa vai cá. A escrita aqui é diferente, a pronúncia aqui é essa que eu estou falando, vai cá. Ou seja, e ele chamou, vai cá. O nosso quarto livro, que é Números, na Bíblia hebraica é Bamidbar, Bamidbar, que significa no deserto. E o quinto livro, para nós, que é Deuteronômio, para eles significa Devarim, ou seja, palavras. Então a Bíblia hebraica, na Torá, tem esses nomes: Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamidbar e Devarim. São os 5 primeiros livros da lei que Moisés deixou para os hebreus, judeus, mediante a palavra do Senhor. Em hebraico, essa palavra Torá significa, como a nossa lição diz aqui, ele tem um sentido de instrução, ensino e direção, direcionamento. Então a Torá, ela instrui, ensina e direciona. Abra a Bíblia, me faz a memória aqui agora, Esdras capítulo 7, versículo 10. Esdras capítulo 7, versículo 10. Perto de Neemias. É próximo a Neemias. Esdras capítulo 7, versículo 10. Vamos ver o que é que o sacerdote Esdras ele fez diante da lei. Pode ler, bem alto. Porque esta
buscar a lei do Senhor e para a cumprir, e para ensinar em Israel ensinar em Israel o seu estatuto o seu estatuto e o seu direito. e o seu direito. Então Esdras, ele se preparou, assim como nós estamos aqui nesta noite, nos preparando, conhecendo algo da Torá e do Pentateuco. Então, queridos, é necessário nós compreendermos melhor esses termos. Ele preparou o seu coração para o quê? Buscar a lei do Senhor, cumprir a lei para depois ensinar. Então, nós que ensinamos, primeiro nós temos que buscar, nós temos que viver aquilo que buscamos para ensinar. Amém? Então aqui tem essa parte dos 5 livros da lei. Os irmãos compreenderam a diferença? Eu tenho aqui muitos termos aqui, queridos irmãos, que vai nos levar a ter o conhecimento básico para que nós possamos fazer compreensão, né? Aqui diz o seguinte: o livro de Gênesis para nós fala de quê? Da criação de tudo, da história do povo de Israel, através de quem? Dos patriarcas. Então Gênesis significa princípio, começo de tudo. Amém? Da vida do povo de Israel. Êxodo significa libertação do povo de Deus e a jornada deles em rumo à terra prometida. Então Êxodo significa saída, por isso que em hebraico significa os nomes. Levítico são as orientações sobre o culto e o sacrifício, ou seja, as normas, os dogmas. Por exemplo, nós temos aqui uma rotina na igreja. A igreja, ela tem em sua determinação liturgia no culto, não tem? Uma sequência, então, é semelhante aos levíticos. Sacrifício para a tribo de Levi, responsável, que era a tribo responsável pelos sacrifícios, pelo sacerdócio. Então Levítico vai orientar o povo a sacrificar e adorar a Deus. Já o livro de Números, é onde Deus conta o povo através da lei, ou seja, é onde acontecem os recenseamentos do povo enquanto caminhava do deserto e peregrinando os 40 anos rumo à terra prometida. E o livro de Deuteronômio para nós significa a repetição da lei através do discurso do patriarca Moisés para a geração que nasceu no deserto. Não aquela que saiu do Egito, mas a nação que nasceu durante a peregrinação no deserto precisava conhecer a lei. Por isso que Deus outorgou Moisés, escreveu o livro de Deuteronômio, e ali ele repetiu a lei àquelas pessoas que foram nascidas durante a trajetória da peregrinação no deserto. Os irmãos compreenderam? Digam amém. Amém. Glória a Deus. Então aqui nós já entendemos e compreendemos. Agora vamos passar a entender, irmãos, quais são esses livros, para os irmãos saber diferenciar. Glória a Deus. Por exemplo, aqui nós temos, mais uma vez, vou fazer um resumo básico, porque a Bíblia hebraica tem a Torá, que os irmãos já sabem. Quais são os nomes hebraicos do livro da Torá, irmãos? Não, mas pode falar em português mesmo, para nós, no Pentateuco, qual é? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Então isso é a primeira seção da Bíblia hebraica, Torá. A segunda seção da Bíblia hebraica chama-se Nevim, N-E-V-I-I-M, Nevim, ou seja, significa o livro dos profetas. E esse Nevim, ele tem algumas divisões. A Torá tem quantos livros, irmãos? 5, que nós já conhecemos.
Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamidbar e Devarim. Pronto. Agora, a Nevim, que é a segunda seção do livro da Bíblia hebraica, que é a Taná, tem 8 livros, que é o livro que significa profetas. Esses 8 livros dessa seção da Bíblia hebraica, ela tem o seguinte: ela é dividida em 2 grupos. Um grupo com 4 livros e o outro grupo também com 4 livros. Ela tem 8 livros. Depois a gente vai somar os livros e vamos ver se aqui dá 24. Por exemplo, o primeiro grupo, eu vou ler aqui. A Torá possui 5 livros, que é o nosso Pentateuco. Os profetas, que é Nevim, são 8 livros, divididos em 2 grupos. Quais são esses grupos? O primeiro grupo, primeiros profetas. Esses primeiros profetas foram Josué, Juízes, Samuel e Reis. Josué, Juízes, Samuel e Reis. Primeiro grupo dos Nevim, os profetas. E aí vem os últimos profetas. Quais são os 4 últimos profetas? Interessante aqui, a Bíblia diz assim: os últimos profetas, Isaías, Jeremias, Ezequiel e os 12 profetas menores formam os outros 4 livros. Os 12 profetas menores, na nossa seção, na nossa classificação da nossa Bíblia, eles são chamados profetas menores. E tem os profetas maiores, não é isso? Na Bíblia hebraica, esses 12 profetas menores é um livro só. É só um livro. Amém? Entendido? Então, os 12 profetas é um livro. Aí junta com Isaías, Jeremias e Ezequiel, forma a segunda parte do Nevim, do livro dos profetas. Então, a Torá tem quantos livros, irmãos? 5. O Nevim tem quantos livros, irmãos? 8. Vai somando aí, 5 com 8, 13. Então, para 24 faltam 11. Então, esses 11 é a terceira parte da Bíblia hebraica, chamada Ketuvim. Ketuvim, que significa escritos. Por isso que Jesus em Lucas 24, 44 fala. Eles estão falando da lei de Moisés, dos profetas e dos salmos. O livro de Salmo está incluído aqui nos escritos. O livro de Salmos está em que seção? Os 11 livros, eles são divididos em 3 grupos. Na Bíblia hebraica, esses 11 livros são divididos em 3 grupos. Vamos ver aqui. Poéticos. Aí os poéticos tem 3 livros. Quais são? Salmos, Provérbios e Jó. Salmo, Provérbio e Jó são livros poéticos na Bíblia hebraica. E depois vem o segundo grupo, que é os 5 rolos. 5 já está dizendo que vão ser 5 livros. Esses 5 rolos são Cantares de Salomão, Ruth, Lamentações, Eclesiastes e Esther. Ruth, a gente conhece toda a trajetória e história, né? Então, o último grupo são os livros históricos. Aí vem, na nossa Bíblia, Daniel é contado como um livro dos grandes profetas, né? Aqui não, ele é um livro histórico. Vem Daniel, aí vem Crônicas, que na Bíblia nossa é 1ª e 2ª Crônica, lá é só Crônicas. E para a nossa Bíblia nós temos Neemias e Esdras. Quando eu pedi para o irmão ler Esdras 7:10, os irmãos leram Esdras 7:10. Na Bíblia hebraica, Esdras e Neemias é um livro só. Então nós temos 11 livros, nos livros escritos. Então, 5 com 8, 13, 13 com 11, 24. Os irmãos entenderam a divisão da Bíblia hebraica em 3 grupos. Quais são esses grupos? Torá, Nevim e Ketuvim. Isto é a lei dos 5 livros do Pentateuco para nós. Então aqui, queridos irmãos, agora nós vamos pular para o segundo subtópico
Mateus capítulo 5, versículo 17. Escola bíblica é isso, tá, irmãos? É estudar. Na escola bíblica você não vai ver os irmãos que gostam da Bíblia dizer assim: toca no irmão do teu lado, diz que ele é bonito, diz que ele é assim. Não, você não tem. Na escola bíblica você senta e também se levanta para ensinar a palavra de Deus. Mateus capítulo 5, versículo 17. Não cuidei que vim destruir a lei ou os profetas, não vim a derrogar, mas cumprir. Amém? Então, quando Jesus disse que não veio para abrogar, né, ele estava dizendo assim: olha, eu não vim para abolir, eu não vim para extinguir, eu não vim para tornar obsoleta ou muito menos destruir a lei. Eu vim para cumprir a lei. Em que aspecto? Em dois aspectos, né? Aliás, em três aspectos. Um princípio, onde nós temos os preceitos morais, que esses preceitos morais, eles possuem validade permanente para todos os povos. É isso que o comentador está dizendo na grandeza da lei. Por quê? Porque a Bíblia nos ensina que a lei, ela foi dada por Moisés, mas a graça, ela veio por intermédio do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Por isso que ele não veio destruir, ele veio cumprir. Então o princípio moral diz respeito para todos nós. E também nós temos as leis cerimoniais e civis. Essas leis cerimoniais vão tratar da liturgia religiosa dos judeus. E aqui eu digo para os irmãos que essas leis têm a ver única e exclusivamente com o povo judeu. As leis cerimoniais e civis. Por isso que tem muitos obreiros hoje em dia, às vezes no Brasil, que está vestindo algumas peças, né, que é de posse dos judeus. Daqui a pouco eu vou citar algumas delas aqui para vocês, que está lá em Deuteronômio, capítulo 6, na leitura bíblica, versículo 8 e versículo 9. Eu volto até aqui na leitura bíblica, que diz assim o versículo 8: também as atarás por sinal na tua mão. Está lá no texto, na leitura bíblica em classe, versículo 8 do capítulo 6 de Deuteronômio. Atarás por sinal na tua mão, e te serão por frontais entre os teus olhos. Irmãos, quando a gente lê um texto desse, aí depois diz assim: e as escreverás nos lugares de tua casa e nas tuas portas. A gente fica procurando entender o que significa isso. Os judeus, eles têm um costume, se a gente tivesse um data show para mostrar, seria interessante. Os judeus, ele tem vários costumes. Ele usa o kippah, ele usa o solidéu. Os irmãos sabem o que é isso? Solidéu ou akippah. Pronto. Os irmãos já viram judeus assim em televisão, essas coisas. Já viram aquele coisinha na cabeça do judeu? Aquilo ali é um solidéu, é um akippah. Aquilo ali ele usa. É costume dele, não nosso. Tá? Ele usa também o filactério. Em português significa filactério. O que é filactério? Então é justamente o defilim em hebraico. Ou seja, este versículo 8 aqui de Deuteronômio capítulo 6, ele nos mostra, ele se deu origem principalmente ao uso desse filactério. O que é o filactério? É um manto todo colorido, muito bonito, que os judeus usam sobre seus ombros, tá bom? E também tem o talite, o solidéu eu já falei, o talite. Por exemplo, o que é o talite? O dia que os irmãos veem uma foto de um judeu, que no braço dele tiver enrolado uma fita preta até o ombro, você fala assim: que costume doido é esse? Não, irmãos, é bíblico. Isso é costume deles, de usar. Então isso é o talite, aquela fita que eles usam. Quando você vê um judeu ali com o filactério ali, ó, no rosto,
aquilo ali, irmão, é a forma de adoração dele. E é tudo bíblico, eles fazem de acordo com a Torá deles, a lei de Moisés. Os irmãos compreendem? Aí no versículo 9 da leitura bíblica em classe diz assim: e as escreverás nos lugares de tua casa e nas tuas portas. Os judeus, eles têm um costume que quando eles entram na sua casa, na casa deles, na porta, eles têm uma mezuzá. O que é uma mezuzá? Ele entra, aí toca na mezuzá. Ele toca em gratidão e louvor ao Senhor. Então a mezuzá é um símbolo para os judeus e não para nós. Aí tem muitos obreiros, né? E muitas igrejas aí utilizando solidério, utilizando filactério, utilizando mezuzá nas portas. Isso é costume deles, irmão, e não nosso. Nós somos povos ocidentais, né? Nós estamos abaixo da linha do Equador, nós somos americanos, né? Não do norte, mas do sul, e assim sucessivamente. Os irmãos entenderam que contra os costumes das pessoas a gente não tem que interferir? Não é verdade? Vamos ater aos nossos costumes? Sim. Então, esses aspectos morais, cerimoniais e civis, os civis diz respeito à responsabilidade do israelita como cidadão. Nós não temos as nossas leis aqui, de ir e vir, então eles também têm as leis dele. Moisés é o mais importante, a lei que Moisés deixou para eles, como a Torá, é o mais importante código de leis da antiguidade, por sua santidade, por seu caráter espiritual e por sua autoridade divina. Então a lei, diz lá, ela é santa, ela é espiritual. Eu quero que o irmão aí leia Romanos capítulo 7, versículo 12 e o versículo 14. Pula o versículo 13, leia o 12 e o 14. Glória a Deus. Aí a Bíblia também diz aqui em Romanos capítulo 10, versículo 4, que porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Amém? Glória a Deus, aleluia. Leia. Romanos capítulo 7, versículos 12 e 14. E assim a lei é santa. A lei é santa. Um mandamento santo. Um mandamento santo. Justo e bom. Justo e bom. Porque bem sabemos que a lei é espiritual. Também a lei ela é espiritual. Mas eu sou carnal. Eu sou carnal. Vendido sobre o pecado. Amém? Então, como carnal que eu sou, Paulo diz em Romanos capítulo 12, que eu preciso mortificar o meu corpo. Rogo-vos, pois, irmãos, que apresentei o vosso corpo, versículo 1, capítulo 12 de Romanos. Em que? Em sacrifício. O que? Vivo, santo e agradável. Então, isso é dever nosso. Nos consagrar para agradar ao Senhor. Amém? Terceiro subtópico do primeiro tópico vai falar a lei e a fé cristã. Então aqui a lei ela serviu e serve até hoje como aio. O que é um aio? Aio é um tutor, aio é um guardião, aio é um orientador. Por exemplo, vou dar um exemplo na agricultura. Quem planta tomate tem duas variedades de tomate: a tomate rasteiro e a tomate trepadeira. Então, para o tomate que tem o hábito de crescimento indeterminado, é necessário você colocar duas forquilhas, assim para o tomate subir e colocar seus frutos. Então, essa madeira, para o tomateiro, é chamado de aio. O que é aio? É um tutor, é um orientador, é um pedagogo. Então, eu preciso de um tutor. Às vezes, irmãos, eu não sei tudo, então eu preciso aprender com quem sabe. Eu preciso estar ao lado de pessoas que edifiquem a minha vida espiritual, para me ajudar no crescimento, porque Pedro diz na segunda carta, capítulo 3, versículo 18, crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Então aqui nós observamos que essa lei e a fé cristã, ela encerrou a humanidade debaixo do pecado. Sim. Vale ressaltar uma coisa:
Muito bom nessa questão do conhecimento. A Bíblia diz em Tiago que quem quer ter sabedoria, não, mas o conhecimento cabe a nós buscar. Se nós não buscarmos conhecimento, a gente não vai crescer no conhecimento, não. A gente cresce na graça no joelho, mas no conhecimento a gente tem que estudar. É verdade. Tem que estudar a Bíblia, os livros, para que possa adquirir o conhecimento. Porque tem gente que pensa, porque a Bíblia diz que nós devemos crescer na graça e no conhecimento, nós simplesmente vamos adquirir conhecimento do nada. E não é assim. E não é, você tem que buscar o conhecimento. Amém? Os irmãos entenderam? Então, irmãos, é muito importante. Outro detalhe: as escolas, elas estão aí para ofertar conhecimento aos nossos filhos, mas o dever de educar os nossos filhos é do pai e da mãe, não é da escola. Tem muitos pais que infelizmente transferem a responsabilidade da educação dos seus filhos para a escola, e não é assim. A escola, as portas delas estão abertas para oferecer o conhecimento aos nossos filhos, mas a educação faz parte de nós. Por exemplo, a Bíblia aqui, continuando a lei e a fé cristã, diz assim que a lei, ela foi dada para a revelação de quê? Do pecado do povo hebreu. Então a lei é como um espelho. Ela hoje é como um símbolo de um espelho. Por exemplo, eu acredito que todos nós aqui nos olhamos no espelho hoje, né? Não é isso? Para pentear o cabelo. Então, o espelho agora é a lei. Então, quando você se olha e se vê, você está ali vendo o quê? Uma sombra daquilo que reflete ser você. Então, se você estiver com o rosto todo sujo, o rosto está todo sujo, quando você olha no espelho, eu pergunto: o espelho, o que é que ele vai refletir para você? Ele vai mostrar para você que o teu rosto está sujo. Mais uma vez, o espelho vai mostrar para você que o teu rosto está sujo. Porém, eu pergunto: o espelho pode limpar o seu rosto? Não. A lei não limpa. Quem limpa é Jesus de Nazaré. É a graça. Amém? Então a lei, né, revela o pecado. Então a Bíblia diz lá falando da graça, Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9. Eu quero que leia esse versículo, apesar que eu sei esse versículo memorizado, né, que pela graça sois salvos. Eu quero que os irmãos leiam para a gente guardar. E depois outro irmão leia Tiago capítulo 2, versículo 26, para nós terminarmos esse tópico aqui, esse subtópico aqui. Amém? Lê aí. Porque pela graça sois salvos. Amém. Por meio da fé. Fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Amém? Então, pela graça, o que é graça? Favor imerecido. Você e eu não merecíamos, mas Ele nos concedeu mediante a fé que depositamos nele. Então, ontem, o pastor Jonatas Lins, em sua preleção maravilhosa da parte de Deus para as nossas vidas espirituais, ele falou uma coisa interessante, né? Durante a trajetória missionária da sua palavra, irmãos, voando, correndo, caminhando ou andando, continue seguindo à frente. Amém? Tem horas que nós estamos voando igual a águia, força, vigor, porque lá em Isaías, a Bíblia diz, capítulo 40, né? Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Tem hora que nós estamos voando, mas tem hora que deixamos de voar e começamos a correr, mas tem hora que deixamos de correr, passamos a caminhar. Tem hora que deixamos de caminhar e vamos andando, bem devagarzinho. Isso aqui, a nossa jornada já vai estar lá na frente. Então, aprenda uma coisa em relação à lei e à graça. Eu tinha muita coisa aqui, né? Mas eu acho que isso aqui é o suficiente.
Nós não somos salvos pelas obras. Nós fazemos as obras porque nós somos salvos. Os irmãos compreendem isso? Né? Então nós não somos salvos. As obras não salvam. A salvação perfeita e gloriosa está na pessoa de você reconhecer Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Amém? Bom, no segundo tópico vai falar os evangelhos, a mensagem de Cristo. Bom, agora a gente vai deixar um pouquinho a lei de lado e vamos falar dos evangelhos. Amém? Para os irmãos compreenderem. Então, essa palavra evangelho, né, no grego significa euangelion. Euangelion. Então, essa palavra em grego significa boas novas. Boas novas de salvação. Então, essas boas novas vêm do grego koiné, comum a todos. Então, nós temos aqui uma observação para os irmãos, quando a gente fala, existe o evangelho e evangelhos. O evangelho, boas novas de salvação. Quem escreveu os evangelhos? Nós temos 4 livros dos evangelhos, que na nossa Bíblia, no Novo Testamento, são os livros biográficos. Nós temos o livro Pentateuco, nós temos os biográficos, que é Mateus, Marcos, Lucas e João. Desses livros biográficos, nós temos 3 que apresentam a mesma semelhança. Esses 3 livros, Mateus, Marcos e Lucas, eles são denominados de sinóticos. Óticos significa a mesma ótica, significa olhar, e significa sim, é a mesma. Então, esses livros sinóticos é a mesma semelhança. Nós poderíamos dar aqui vários exemplos que você lê em Mateus, lê em Marcos e lê em Lucas, e o texto é o mesmo, só que de forma diferente. Por quê? Porque Mateus, ele escreveu para os judeus. Marcos escreveu para os romanos. Lucas escreveu para os gregos, que são os gentios, e nós estamos inclusos nisso aí também. Já João, que não é sinótico, ele escreveu para a igreja. Os irmãos compreendem, entendem isso aí? Então, qual é o fundamento sólido dos evangelhos? Anunciar a mensagem do arrependimento da palavra de Deus. Isto aqui está nos mostrando que dentro desse conceito da palavra evangelho, né, nós entendemos que os livros sinóticos, eles vão registrar, né, o ministério de Jesus e a vida de Jesus. A trajetória missionária de Jesus são registrados pelos livros sinóticos. Porém, o livro de João é o que tem o maior número de registro da vida pessoal de Jesus Cristo, né? Ele não é sinótico porque tem muitas passagens que João registrou que não contém nem em Mateus, nem em Marcos e nem em Lucas. Por exemplo, as bodas em Caná da Galileia, no capítulo 2 do livro do Evangelho de João. Aquela trajetória quando Jesus e sua família é convidado para um casamento. Você não vai ver isso nem em Mateus, nem em Marcos, nem em Lucas, só em João. Tá? Eu tenho aqui uma listagem, mas isso aí fica para uma outra oportunidade. Amém? Então, aqui nós aprendemos que durante o primeiro ano do ministério de Jesus, quando ele tinha ali 30 anos, só João é que registra o primeiro ano do ministério de Jesus. Nem Mateus, nem Marcos, nem Lucas não registram. Tá bom? Então, mais uma vez, os livros sinóticos, como também o livro de João, vão registrar a vida e o ministério de Jesus quando ele iniciou na Galileia. Por que não na Judéia, pastor? Porque lá na Judéia, quem registrou foi João. E
evangelho. Mas agora o João Batista, ele estava na Judéia. Então, através da onisciência, o Senhor não poderia, ele poderia, mas ele separou. João estava pregando no deserto da Judéia e Jesus na Galileia. Amém? Glória a Deus. No segundo subtópico vai falar a mensagem do reino de Deus. Fala que Mateus, o Senhor Jesus